várias instruções sobre a igreja. Nós encontramos, na verdade, nessa epístola, as mais lindas figuras, as mais lindas imagens que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja. No capítulo 1, ele começa a mostrar que a igreja já existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. Paulo vai nos dizer que a igreja não foi gerada por acaso, que cada membro que forma a igreja é, na verdade, resultado de um sonho de Deus. A igreja foi abençoada com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a igreja foi gerada com um propósito. Além dela ser abençoada, ela foi gerada também para viver para o louvor da glória de Deus. E ainda no capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 6, Paulo vai nos dizer que Deus Pai projetou o nascimento da igreja antes da fundação do mundo. Do versículo 7 até o versículo 12, Paulo nos dá conta que Deus Filho entra em ação e executa o plano de Deus Pai ao dar a sua vida na cruz do Calvário. Ele abre um novo e vivo caminho, de tal maneira que todos aqueles que foram escolhidos irão crer e se tornarão igreja do Deus vivo. Versículos 13 e 14 do capítulo 1, Paulo nos diz que o Espírito Santo também tem a sua participação nesse projeto. O que é que ele faz? Ele vem e nos carimba, ele vem e nos sela, ele vem e nos dá a garantia de que nós somos propriedades de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de uma herança incorruptível. Esse espírito de adoção de filhos autentica, testifica a minha filiação com Deus, de tal maneira que eu tenho liberdade de entrar na presença de Deus, não com espírito de temor, mas fundamentado no espírito de adoção. Eu tenho ousadia de chamá-lo papai. Abba Pai, papai do céu, santificado seja o teu nome. Então é uma coisa maravilhosa que a gente encontra logo no capítulo 1 de Efésios. No capítulo 2 de Efésios, Paulo vai descrever toda a obra de Deus em relação à igreja do Senhor. Paulo diz que, na verdade, todo ser humano estava morto em seus delitos e pecados. Nós éramos cadáveres ambulantes. Eu existia, porém eu não estava vivo aos olhos de Deus. Eu tinha condição de falar, de conversar, de raciocinar, de me desenvolver emocional e intelectualmente, de conquistar os meus objetivos, de atingir os meus alvos, de ver os meus sonhos serem concretizados. Não obstante, a Bíblia diz que aos olhos de Deus eu estava morto em meus delitos e pecados, porque em Adão todos pecaram. E Paulo diz ainda que, além de morto, além de ser um cadáver ambulante, eu era conduzido pelos principados, pelas potestades, pelas forças espirituais da maldade, e era por natureza filho da ira, de modo que eu me encontrava, que nós nos encontrávamos
num estado deplorável, nós estávamos numa condição de alienação total, nós estávamos realmente vivendo sob o domínio de condenação e éramos, por natureza, filhos da desobediência e estávamos irremediavelmente perdidos. É esta a condição. No entanto, a Bíblia nos mostra no versículo 2 do capítulo 2 de Efésios uma palavrinha que faz toda a diferença. Apesar desta situação, mesmo me encontrando nessa condição, Paulo diz: mas Deus, que é uma oposição, que diz porém Deus, não obstante Deus, contudo Deus, apesar da minha condição, Deus, sendo rico em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Cristo e demoliu os poderes das trevas e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, para que a multiforme sabedoria de Deus se manifeste diante de principados e potestades, para que através desse povo que estava morto, mas através daquele que se declarou para Marta em João 11:25, como sendo a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. A multiforme sabedoria de Deus se manifeste através desse povo chamado igreja, e deixe os principados embasbacados, admirados, pasmos, por perceber que existe aqui na terra um povo que estava morto, que ressuscitou, um povo que era filho da ira, que se tornou filho de Deus, um povo que era conduzido pelo espírito do diabo, hoje é conduzido pelo espírito de Deus, um povo que se tornou o endereço de Deus, a agência de Deus na terra. A maior fonte de energia do planeta Terra está dentro do coração deste povo chamado Igreja do Deus vivo. Aplauda ele bem forte. No capítulo 3 de Efésios, Paulo nos dá conta que havia um mistério que estava escondido com Deus antes da fundação do mundo e que fora revelado agora a Paulo na plenitude dos tempos. E que esse mistério era que não apenas os judeus eram uma nação exclusiva, era uma nação unicamente detentora desse privilégio de ser participante do povo do Deus vivo, mas agora em Cristo Jesus, Paulo nos diz que através do derramamento do seu sangue, Jesus põe por terra as barreiras de separação, aquilo que dividia judeu e gentil. O judeu não comungava com o gentil, não sentava à mesa com o gentil. O judeu tinha o gentil como uma classe de pessoas impuras e imundas, não tocava no gentil para não se contaminar. Paulo diz que através do sangue de Cristo a barreira de separação é demolida. Deus junta agora os materiais, e esse material, pérola preciosa, cimento, areia, tijolo, barro, terra, tudo que é necessário para uma construção, Deus pega dos judeus e dos gentios, e desse material ele constrói agora um templo para louvor da sua glória, a igreja do Deus vivo, formada de judeu e de gentil, o templo para a habitação de Deus, que somos nós, a habitação de Deus pelo poder do seu Espírito Santo. Em Jesus hoje não existe mais judeu, nem gentil, nem grego, nem homem, mas mulher, nem mulher, todos se tornam um único povo que vive para o louvor da glória de Deus. Todos têm livre acesso à sala do trono, pode prostrar-se diante daquele que está sentado no trono do universo, livre acesso à presença do Pai pelo sangue da nova e eterna aliança. Esse é o privilégio da igreja do Deus vivo.
foi exatamente o que a gente leu, Paulo primeiro incentiva essa igreja, que foi gerada antes da fundação do mundo. Essa igreja que recebeu a vida de Cristo e se levantou dos portais da morte para reinar com Ele. Essa igreja que agora é constituída de todas as nações da terra. Essa igreja que foi constituída templo do Deus vivo, santuário para a habitação do Altíssimo. Essa igreja é convidada a se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. É isso que o apóstolo Paulo conclama a igreja neste capítulo aqui a fazer. Depois que ele fala sobre a necessidade de união, ele faz um apelo ao povo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então, essa igreja é chamada para viver harmoniosamente como representantes do reino de Deus aqui na terra. A partir do versículo que nós temos lido nesta noite, do versículo 11, Paulo começa a mostrar que essa igreja que é um organismo vivo, essa igreja que é um corpo de Cristo, para que ela amadureça, para que ela cresça, para que ela se desenvolva harmoniosamente, ela precisa desenvolver alguns dons ministeriais, algumas vocações ministeriais. E esses dons ministeriais é o próprio Deus que levanta em forma de pessoas. Deus escolhe líderes, Deus escolhe obreiros para administrar a sua igreja, para conduzir a sua igreja à maturidade cristã. E aí, o objetivo dessa escolha é para que a igreja não seja levada por qualquer vento de doutrina. E nós vamos encontrar aqui no capítulo 4 e no versículo 11 pelo menos 5 dons ministeriais que Deus estabelece, constitui na sua igreja, que nós podemos classificá-los como os nossos dedos, os 5 dedos das nossas mãos. Primeiro, Paulo nos diz que é o próprio Deus quem escolhe apóstolos. E o apóstolo pode ser indicado pelo dedo polegar, que é aquele dedo que dá sustentação, que é aquele dedo que dá apoio a todas as coisas. O apóstolo é alguém que é escolhido, que é enviado para plantar igrejas, para supervisionar igrejas e para sustentar, dar sustentabilidade ao trabalho do Senhor. Segundo dom que Deus distribui em forma de pessoas, o segundo ofício, digamos assim, é exatamente o ofício de profeta, que pode ser apresentado pelo dedo indicador, que é o dedo do assim diz o Senhor. É aquele que indica o caminho, é aquele que mostra a direção. E o ofício de profeta, é interessante a gente deixar claro aqui, que não é o mesmo dom de profecia. O dom de profecia é um dom que Deus concede a qualquer membro da igreja. O ofício de profeta fala daquele homem que tem o chamado de Deus para pregar a palavra do Senhor, para profetizar as verdades de Deus e converter as vidas
em nome de Jesus. O terceiro ofício que Deus distribui para a edificação da sua igreja é o ofício de evangelista. O evangelista pode ser apresentado pelo dedo maior, que é através do ministério de evangelista que se manifesta os dons de operação de milagres, os dons de operação de maravilhas, o dom da fé, os dons de curar. O evangelista é aquela pessoa que sai plantando igrejas, abrindo trabalho, fazendo campanha, mexendo com o povo, movimentando o povo. É um homem usado no ministério de libertação, de cura divina. É aquele plantador de igreja. Essa é a função do evangelista. O evangelista é uma palavra no grego que significa aquele que anuncia as boas obras. Depois nós encontramos aqui o ofício de pastor, que pode ser apresentado pelo dedo anular, que é o dedo do coração, o dedo do amor. O pastor é aquele que é o dedo da aliança, é aquele que está aliançado, é aquele que está casado com a igreja, que tem um compromisso de apacentar o rebanho. O pastor é aquele que chora com a ovelha, é aquele que sofre com a ovelha, é aquele que vai em busca da ovelha, é aquele que procura conhecer o estado da sua ovelha, que põe o seu coração sobre o gado, é aquele que se ajoelha pelas madrugadas e chora por aquela ovelha que está andando fora do caminho. É aquele que vai em busca de uma ovelha desgarrada, que está presa entre os espinhais, que está ferida, que está sofrendo, perdida, desanimada, deprimida, decepcionada, angustiada, desacreditada. É aquela ovelha que está precisando de cuidado. Ele vai, tira aquela ovelha dos espinhos, prensa as suas feridas, coloca o azeite e vinho, se chora com aquela ovelha, se alegra com aquela ovelha. Então o pastor é aquele que ama, é aquele que se doa realmente pelas ovelhas. E Jesus é o modelo. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Talvez nós não consigamos esse mesmo adjetivo que havia no Senhor Jesus de ser um bom pastor, porque ser um bom pastor realmente é uma responsabilidade muito grande. Talvez eu seja um pastor bom, mas daí ser um bom pastor, atingir o mesmo nível de Jesus, tem toda uma trajetória muito grande, que eu entendo que na minha frágil estrutura, talvez eu não consiga atingir o mesmo nível do mestre, mas eu me esforço para ser pelo menos um pastor bom para a minha ovelha, para as minhas ovelhas. Essa é a grande verdade. E Deus concede realmente esse ofício de pastor. É aquele que tem prazer em estar com o rebanho, caminhar com a ovelha e se desgastar no trabalho de aconselhamento. O que é que acontece? Os anos vão se passando. Hoje o irmão Francisco está cheio de entusiasmo. Isso é muito natural. E a gente deve manter o entusiasmo na obra de Deus. Mas chega um momento, irmão Francisco, que o ministério pastoral, apesar de ser maravilhoso, eu tenho que dizer que é desgastante. Eu não posso chegar e espiritualizar aqui a coisa e dizer que sua vida vai ser somente de alegria. Você no gabinete pastoral vai ouvir confissões, que tem hora que a tua alma vai se angustiar tanto, e você vai precisar de um mentor espiritual para você desabafar aquilo que você está ouvindo. Porque senão você recebendo só uma carga emocional sem ter quem descarregar, isso pode se manifestar em várias enfermidades psicossomáticas. Essa é a grande verdade. E essa realidade está sendo vista hoje pelos pastores do mundo inteiro. Hoje se vê a necessidade de cada pastor ter um outro pastor para lhe supervisionar, para lhe orientar, ter o seu supervisor, o seu mentor espiritual, mesmo que você seja a autoridade máxima, humanamente falando, da igreja. Você tem que ter alguém com quem você conversar, porque você ouve coisas que você muitas vezes pergunta: meu Deus, e acontece isso com o ser humano? O ser humano é capaz de tudo isso? Não somente isso, além de você ouvir tantas confissões,
que atinge a tua vida emocional, na vida ministerial, Deus vai colocar ao teu lado amigos de verdade, pessoas que estarão ao teu lado para o que der e vier. Mas dentro da igreja você vai encontrar aquelas pessoas neutras, aquelas que não são contra e que não são a favor, aquelas que estarão em cima do muro. Isso é uma coisa óbvia em todos os relacionamentos humanos, em todos os ajuntamentos humanos. Você vai encontrar esse tipo de gente. Você vai encontrar também aqueles que vão te confrontar, que vão chegar na tua frente e vão dizer aquilo que pensam, mesmo não tendo consciência da autoridade espiritual que está sobre você, e que está sobre você, e não tendo consciência do peso de maldição que estará vindo sobre elas. Essas pessoas serão sinceras naquilo que falarão a teu respeito. Você vai ter opositores, mas você, lidando com uma comunidade, vai encontrar um grupo que Paulo disse que esse foi o que mais feriu. Aquelas pessoas que na tua frente te abraçarão e por trás te apunhalarão. Nós vamos ter essa classe de gente. E são esses que mais entristecem, que mais ferem. O apóstolo Paulo disse: eu enfrentei naufrágios, angústias, injúrias, perseguições. Fui açoitado 5 quarentenas de vezes, menos uma, 199 chicotadas, com um açoite feito de couro trançado, com um pedaço de chumbos e ossos pontiagudos amarrados na sua ponta. Paulo era careca, quase cego, manquejava de uma perna, tinha muitas dificuldades, não era um exemplo de beleza, era de pequena estatura, era um camarada feio devido ao sofrimento que lhe foi imposto. É tanto que ele dizia: ninguém me moleste mais, porque eu trago em meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo esse sofrimento, toda essa dor, ele considerava como sendo leve e momentânea a tribulação que produziria nele eterno peso de glória. Mas o grande apóstolo Paulo, que viveu tudo isso, teve momentos de solidão, onde ele se sentiu abandonado. Primeiro, quando ele estava preso em Roma, ele dizia: era uma reclamação, todos me abandonaram. Demas já se mandou, me abandonou a mão do presente século. Ninguém se lembrou de mim, exceto a igreja de Filipos. Ninguém se lembrou das minhas prisões, exceto a igreja de Filipos. Eu estou me sentindo só. Obrigado por vocês terem enviado Epafrodito para estar comigo. Ele chegou enfermo, quase à beira da morte, mas ele me entregou a oferta de amor que vocês mandaram para mim. Eu fico feliz, eu fico grato com isso. E uma outra reclamação de Paulo é que ele disse que o que mais machucou foi exatamente os falsos testemunhos levantados por falsos irmãos, pessoas de dentro da comunidade. Então tem, mas é maravilhoso porque é compensador. Esse Paulo que viveu esses dramas que o ser humano vive, Paulo não foi exemplo da dor da solidão, da dor da tristeza, da dor da frustração, mas sobretudo, independentemente das adversidades, Paulo conseguiu preservar sua fé. Quando ele escreveu a sua segunda epístola ao seu filho na fé Timóteo, ele dizia: meu filho, eu sei que você está sofrendo, mas eu te convido a participar das minhas aflições como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, ele nos diz isso: tu, pois, filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, transmite através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Porque tem um soldado em serviço, sem embaraça com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então veja que Paulo, ele mostra que há sofrimento, que há luta, que há tribulação. Ele convida inclusive Timóteo a participar das suas aflições. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Nero não permitiria que ele
prisão, ele foi morto no governo de Nero, e ele sabia que a sua sentença seria realmente uma coisa certa, aconteceria de fato. Mas ele disse: meu filho, eu já estou sendo oferecido por libação e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, é que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, o combate foi gostoso. Completei a carreira, atravessei rios e cachoeiras, subi montanhas e desci os vales, trilhei por caminhos pedregosos e veredas espinhosas, mas eu consegui completar a carreira. E o que é mais importante, meu filho? Guardei a fé. Não perdi a fé. E tenho uma convicção, é que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam ao Senhor Jesus. Querido irmão Francisco, você que hoje estará recebendo a função e o ofício de presbítero, Paulo nos apresenta no capítulo 4 de Efésios que Deus estabelece esses dons para que a igreja seja edificada, para que a igreja amadureça. Em 2 Timóteo capítulo 2 ele diz que esses homens que Deus escolhe e os vocaciona sofrerão perseguições, receberão carga emocional sobre os seus ombros, precisarão de amigos com quem compartilhar suas dores. Mas ele diz que se você quiser ter um ministério frutífero, você precisa seguir esse conselho que ele apresenta a Timóteo. Paulo foi mestre em usar metáforas para ilustrar com que um líder deveria se parecer. Logo depois de ter encorajado Timóteo a ser forte, como nós vemos aqui no capítulo 2, ele lhe dá 7 retratos do que significa ser um líder, nesse capítulo aqui. Que eu quero terminar, porque eu estou vendo o tempo está passando, eu não vou me demorar aqui. Só vou apresentar rapidamente esses 7 retratos, e não vou dissecar um a um, vou apresentar em pontos gerais. Primeiro, Paulo diz que o líder, que um homem chamado por Deus, deve ser um professor. Ele deve ser um professor, que é o último ofício de Efésios 4:11, ele dá mestres, que é o dedo menor, dedo mínimo, dedo mínimo. Qual é a função do mestre? Pegar verdades, pegar um texto simples e extrair de lá tesouros profundos, verdades profundas que vêm enriquecer a vida espiritual da igreja. Então ele é um professor. Isso significa, irmão Francisco, que como um líder, ele deve ser capaz de passar adiante exatamente a sua liderança e o seu ensino. Segundo lugar, Paulo usa aqui o retrato de um soldado, versículos 3 e 4. Qual é a função de um soldado? Um líder, como soldado, deve ser leal a Deus, deve ser leal à igreja, deve ser leal à liderança da igreja, deve entender esse princípio de autoridade constituída. Terceira figura, ele usa o exemplo de um atleta no versículo 5, e significa que um líder deve ser disciplinado. Um atleta, para conquistar o prêmio, para ser o primeiro lugar, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter treino. Um lutador de luta livre, ele tem que treinar. Um atleta que corre numa maratona, ele tem que treinar, porque senão ele vai ficando no meio do caminho. Então tem que ter disciplina. Quarto, um agricultor, versículos 6 e 7, e significa que um líder deve trabalhar muito. Qual é o sucesso do crescimento da igreja? Além de oração, trabalho. Não existe outro segredo senão trabalhar. Um pastor que fica orando e dizendo: Senhor, manda as almas para a igreja, para que elas sejam salvas, está fazendo o contrário do que o Senhor ensinou. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai
Você ora como se tudo dependesse de Deus, e você age como se tudo dependesse de você. É uma parceria entre Deus e o homem. Aleluia! Quinto lugar, ele deve ser um operário, versículos 15 ao 19. E como operário ele deve ser diligente. Sexto lugar, ele tem que ser um vaso, versículos 20 a 22. Isso significa que um líder deve ser puro. Ele deve manter a sua vida em santidade, em pureza. Ele deve depender do Senhor. Deve ser um homem cheio do Espírito Santo, para que a sua vida possa impactar as pessoas que estão à sua volta. E por último, o líder deve ser um servo. Versículos 23 ao 26 desse capítulo é uma coisa linda, quando o apóstolo Paulo nos mostra a condição de um líder que tem um coração de servo. Isso significa o quê? Que você deve ser submisso. E para isso a gente deve seguir o exemplo de Jesus, que sendo mestre, rei e senhor do universo, lavou os pés dos seus discípulos. Então, meu querido irmão, se você tiver essa consciência que a igreja é um projeto de Deus, bem elaborado antes da fundação do mundo, que foi conquistada pelo sangue da cruz, e que você é uma pessoa escolhida para levar esse projeto de Deus ao amadurecimento, a um crescimento, a um desenvolvimento, isso vai gerar, primeiro, um sentimento de alegria e de temor. Alegria por ser privilegiado, e temor por ter uma responsabilidade tão grande. E aí, você tendo essa consciência, você diz agora, para eu desenvolver com muita responsabilidade esse privilégio que Deus me concedeu, o que é que eu preciso fazer? Você deve se permear, basear a sua vida no ensino de Paulo. Você deve ser um professor, um soldado, um atleta, um agricultor, um operário, um vaso e um servo. E o nome de Jesus será glorificado nesse tempo. Amém, querido? Nós queremos nessa hora convidar nosso irmão Francisco para se aproximar aqui do altar. Queremos convidar os obreiros, os pastores que aqui estão, os presbíteros também, se quiser, para... Vamos subir aqui, fica mais fácil, está tudo frio aqui, para a gente estar orando, e aí